E na mesma entrevista à Rádio Arapuã, o presidente da Câmara, Hugo Motta, descartou acatar pedidos de impeachment contra o presidente Lula. Que não é gerando mais instabilidade que nós vamos resolver o problema do país. O presidente Lula foi legitimamente eleito pelo nosso povo, pela maioria da população, está respaldado por esse povo para governar e tem que agora conseguir corresponder à confiança da população brasileira que eu confio. Ele é o presidente de todos. Então não será esse presidente aqui que gerará instabilidade. O pedido de impeachment, é claro que sempre se analisa, tem que ver se tem fundamento, se tem consistência, mas é também um processo político de escolha. E não está no nosso horizonte fazer nenhum tipo de movimento que traga para o país instabilidade e incertezas. Quero ouvir o Alexandre nessa. Alexandre, Hugo Motta disse que não está no horizonte dele ali da Câmara trazer instabilidade e incerteza para o país, algo que nós estamos vivendo. A gente tem acompanhado aí esse governo em declínio. Acerta o Hugo Motta em descartar o impeachment, pelo menos nesse momento, Alexandre? Como o Augusto lembrou, há um código de palavras, né? Falou em momento político. Momento político, tudo é uma conjuntura política, de troca, né? Então, olha, a gente não mexe nisso com o Lula, mas o Lula também não vai se meter em projeto de anistia, né? Ou alguma coisa que atrapalhe a eleição de 2026. Né? É muita coisa grande que está em gestação no Congresso, e talvez isso possa causar ainda mais polarização que vai atrapalhar. Não sei se vocês lembram que o Alcolumbre também falou sobre polarização. Não, vamos ajeitar. É o centrão, a linguagem do centrão, toma lá da cá. Né? Jogo político. Essa é a arena política. A arena política não está no Supremo. O plenário político não é o do Supremo. O Supremo, desculpe, senhor presidente do Supremo, mas o Supremo continua sendo um órgão técnico. Não é um órgão político e não foi criado como órgão político pela Constituição Federal. Então, Supremo, leia a Constituição e aplique a Constituição quando for o caso de interpretar alguma coisa que não esteja muito clara na Constituição do Dr. Ulisses, que a Constituição cidadã fala por si. Basta ser alfabetizado, todo mundo entende. E tudo que foi derrubado na Constituição para condenar pessoas desse 8 de janeiro vai estar em jogo nesse projeto de anistia. Né? Quando a gente levantou aqui, para já ou não, imagine alguém que está na Papuda ou na Colmeia, o presídio feminino e o presídio para homens aqui de Brasília. Se dá para esperar para amanhã, se dá para esperar para 8 horas da noite, num ambiente de prisão, imaginem só. É isso que está em jogo. Ana, sua avaliação aí sobre os recados do Centrão sobre pedidos de impeachment contra o presidente. Olha, o Hugo Motta parece que está fazendo escola com o Rodrigo Pacheco, né? Fala, a gente fica ali querendo entender. E realmente, como o Alexandre disse, as declarações, as falas são tudo ali por código, né? E há o código político, como o Alexandre trouxe. Eu falo que não teve golpe, falo que posso trazer o projeto da anistia para votação e eu não deixo ninguém mexer com o senhor em relação a impeachment. Eu posso até concordar com o Hugo Motta, Paula, na questão quando ele fala de pode trazer uma instabilidade muito grande para o Brasil, um processo de impeachment agora e tal. Só que o Brasil já está instável, né? A economia é instável, o povo não aguenta mais. E tem uma coisa que ele diz aí, né, que o Lula foi legitimamente eleito. Sim, foi legitimamente eleito, embora, né, nós ainda tenhamos algumas perguntas em relação àquela eleição, principalmente em relação à censura, mas ser legitimamente eleito não dá passe para absolutamente ninguém de sofrer ou não um processo de impeachment, se caso esse presidente cometa algum crime que esteja cercado ali, né, por nossas leis. Então, simplesmente dizer, não, ele foi legitimamente eleito, isso não quer dizer nada.
Porque se comete crime, não, mas eu fui legitimamente eleito. Não, o senhor cometeu um crime. Esse é um ponto. O outro ponto, Paula, é que no discurso do deputado Hugo Mota, e aqui eu falo até para olharmos para o futuro, eu não tenho problema nenhum em olhar para o futuro diante de uma boa condução de uma casa tão importante como a Câmara e dizer: o Hugo Mota está trabalhando para o bem do povo, para a nação, para os presos políticos que nós temos. Mas no discurso dele, ele falou muito sobre a Constituição, proteger a Constituição. Agora também, né, nessa entrevista, ele fala muito sobre as leis, né, o país sendo regido pela Constituição. Mas palavras precisam se transformar em atos daqui para frente como presidente da Câmara, porque o deputado Hugo Mota, ele não respeitou a nossa Constituição e ele aprovou a manutenção da prisão do então deputado Daniel Silveira, uma prisão que foi completamente ilegal, inconstitucional, que atropelou todos os trâmites da nossa Constituição, da própria casa, do regimento interno, uma prisão autoritária do Alexandre de Moraes. Hoje nós sabemos a situação do ex-deputado Daniel Silveira, que com uma crise renal voltou a ser preso porque foi até o hospital buscar ajuda médica. E o deputado Hugo Mota, ele colocou sua digital na manutenção dessa prisão ilegal. Então, estou trazendo isso tudo, Paula, simplesmente para dizer que até aqui, o que nós temos de experiência é o que os nossos olhos viram, mas que estamos abertos para um caminho novo na Câmara, mas que esse caminho novo ele saia do papel e que ele se transforme em ações que beneficiem o povo brasileiro, que protejam de fato a nossa Constituição e ações que coloquem as prioridades dos cidadãos à frente de, às vezes, alguns conchavos políticos, que são importantes, mas o povo precisa estar também acima de alguns conchavos políticos.